Vamos falar hoje sobre a multiplicação de polinómios. Tendo em conta a aula passada, queria começar por fazer revisões dos exercícios que vocês trabalharam durante a semana passada, em que vimos a multiplicação de um monómio por um polinómio. Aquilo que nós fizemos foi aplicar a propriedade distributiva. Ou seja, vocês devem lembrar-se disso, multiplicava o 5x pelo x ao quadrado, depois multiplicava o 5x por menos 2x e depois finalmente multiplicava o 5x por mais 1. E tinha aqui que fazer os cálculos correspondentes às operações que encontrei através da propriedade distributiva. Então, ia ficar com 5x vezes x quadrado, ia dizer que seria 5x ao cubo. Não tenho aqui qualquer problema de sinais porque os dois monómios são positivos. Depois, a seguir, iria ter o 5x, que é positivo, e ia multiplicar por menos 2x, que é negativo. Logo, teria que colocar um menos. 5x vezes 2x iria ser 10x ao quadrado. E depois, finalmente, ficaria com o 5x vezes 1, que ia ficar com 5x. E, neste caso, ia olhar aqui para o meu polinómio, neste caso até é um trinómio, não tinha qualquer monómio semelhante e, portanto, chegava à conclusão que tinha o polinómio reduzido. E o exercício terminava assim. Vou aqui dar-vos outro exemplo semelhante àquilo que fizeram na semana passada, mas tenho aqui o polinómio e a multiplicação aqui de uma forma um pouco diferente para vocês se habituarem a ter exercícios diferentes uns dos outros, não é? Que não sejam sempre iguais. Mas, obviamente, que a forma de resolução é igual. Temos que olhar bem para o exercício e percebemos que esta primeira parte do exercício, temos aqui a nossa multiplicação, que, como vos tenho dito, o sinal de vezes não aparece, mas é como se lá estivesse, e é essa parte aqui que eu vou ter que começar por resolver. Mais uma vez, vou ter que aplicar a propriedade distributiva, mas não posso esquecer que tenho outra parte da expressão que depois vou ter que contar com ela. Mas esta última parte da expressão não está a multiplicar, por isso eu não vou aqui aplicar por enquanto nada. Então, o primeiro produto que tenho a fazer será o menos 2x² vezes 3. Como tenho um produto de monómios em que um é positivo e o outro é negativo, eu vou ficar com menos. E 3 vezes 2 é igual a 6 e vou colocar menos 6x². Depois vou ter que calcular aqui a minha segunda seta. Então, eu vou multiplicar o menos 2x² pelo x e vou ter, vai ficar negativo, não é este produto, porque o meu monómio 2x² é negativo, é menos 2x² e vai multiplicar por um monómio positivo. E então, vou ficar com menos 2x ao cubo. E agora, vou ter que continuar a colocar a minha restante expressão. Eu não multipliquei porque ela não está a multiplicar, mas não posso esquecer dela. Menos x² menos 2x. E o meu polinómio não está ainda simplificado, ou seja, não está na sua forma reduzida. Porquê? Porque eu tenho aqui o menos 6x² semelhante a menos x². E por isso eu posso aqui ainda simplificar mais o meu polinómio. Portanto, eu nunca deixo o polinómio desta forma. Se eu conseguir simplificar mais, tenho que sempre que o deixar na forma mais simplificada possível. Mas
habituem-se a fazer o seguinte, a apresentar os polinómios da seguinte forma. Começar sempre por colocar o monómio que tem maior grau, e neste caso é o menos 2x ao cubo. Então eu começo por aí, menos 2x ao cubo, e agora sim, os monómios que têm grau intermédio é o menos 6x ao quadrado e o menos x ao quadrado. Então vou simplificá-los. Então vou fazer menos 6x ao quadrado menos x ao quadrado vai ser menos 7x ao quadrado. E depois, finalmente, falta-me o monómio que tem grau menor, é esse que eu coloco a seguir. E agora sim, tenho aqui o meu polinómio reduzido. Os dois exercícios anteriores tiveram como objetivo a fazer-vos recordar a matéria anterior. Este exercício já tem a ver com a matéria que hoje vou explicar. Reparem que eu tenho aqui, neste caso, tenho este polinómio, 2 mais 2x, que está a multiplicar por outro polinómio, 4 mais 3x. Por acaso, o 2 mais 2x é um binómio e o 4 mais 3x também é um binómio, certo? Só tem dois termos, é um polinómio só com dois termos, chamamos binómio. Ou seja, eu tenho aqui um produto de binómios, mas como os binómios também se podem chamar de polinómios, também posso dizer que tenho um produto de polinómios. E como é que eu vou fazer isto? Reparem aqui que aparece o sinal de vezes porque estamos no primeiro exercício. Normalmente este sinal não aparece, tal e qual como não aparecia quando estava a multiplicar um monómio por um polinómio. Neste caso, quando eu tenho dois polinómios a multiplicar, o sinal de vezes, a maioria das vezes também não aparece, mas ele está lá e nós temos que contar com ele. Então, como é que nós vamos fazer? Não é muito difícil. Se vocês perceberam a multiplicação de um monómio por um polinómio, aqui é mais ou menos a mesma coisa. Só que tenho que ter atenção que esta primeira parte, em vez de ter um monómio, tenho dois. E, portanto, se tenho dois monómios, tenho aqui, digamos que, o dobro das multiplicações. Então, posso aqui começar pelo primeiro monómio, que é o 2, e este 2 vai multiplicar pelo 4, mas também vai multiplicar pelo 3x. Então, vou começar por aqui. Vou começar por fazer o 2 vezes 4, que dá 8. Não se podem esquecer da regra dos sinais, porque mantém-se sempre, não é? Neste caso, o 2 é positivo, o 4 é positivo. Eu terei aqui um termo positivo, não, o meu produto é positivo. Depois vou ter que multiplicar o 2 por 3x. E 2 vezes 3x dá 6x. Certo? De seguida, eu vou ter este 2x a multiplicar por 4 e outro 2x a multiplicar pelo 3x. E vou continuar. Vou fazer 2x vezes 4, que dá 8x. E vou fazer o 2x vezes 3x e vou ter 6x ao quadrado. Certo? E reparem que, digamos que a parte mais difícil já está. Eu já multipliquei todos os monómios por todos os monómios. Então, já estou aqui despachada da multiplicação. Mas tenho que olhar para o meu polinómio e tenho que perceber se ele pode ser simplificado ou não. E realmente pode, porque eu tenho este 6x, que é semelhante a 8x. Então, eu posso somá-los. Mais uma vez, atenção, vou aqui ter atenção que o monómio, na expressão que eu tenho aqui com 4 termos, eu tenho aqui o monómio que tem grau maior é o 6x². Então, é esse que eu vou pôr em primeiro lugar, 6x².
Depois vou somar o 8x mais o 6x, que vai dar 14x. E, finalmente, coloco o mais 8. Reparem que este produto de polinómios, como todos os termos são positivos, não temos aqui aquela questão dos sinais. Tenho sempre que ter atenção quando aparecem sinais negativos, porque é aí que às vezes vocês têm mais dificuldade. Passamos aqui para outro exercício semelhante ao anterior. Também é o produto aqui de dois binómios, mas já temos aqui alguns sinais negativos que precisamos de estar atentos, certo? Então, começando aqui por fazer exatamente aquilo que nós fizemos no exercício anterior, começar aqui pelo menos 3x, que é o nosso primeiro monómio, e que vai multiplicar pelo menos 5 e pelo 4x. Então, começando aqui, menos 3x vezes menos 5. Temos que ter cuidado porque são os dois negativos. O produto de dois números negativos dá positivo. Então, eu sei que isto vai dar 15x. Depois, menos 3x vezes 4x. Reparem que menos 3x é negativo, 4x é positivo. E então, eu sei que o produto de dois números com sinais diferentes dá negativo. Então, eu vou colocar, tenho que aqui calcular o 3 vezes 4, 12, o x vezes x, x ao quadrado. Depois, temos que mudar aqui para a minha segunda parte do polinómio, ou seja, aqui para o 2, e vou fazer 2 vezes menos 5 e o mais 2 vezes 4x. Então, fico com 2 vezes menos 5, vou ter menos 10. E o 2 vezes o 4x vai ser 8x. O que é que eu tenho que ver agora? Primeiro, tenho que identificar se tenho aqui monómios semelhantes. E realmente tenho. Tenho 15x semelhante a 8x. Se eu for arrumar o meu polinómio e torná-lo reduzido, vou começar por colocar o menos 12x², porque é aquilo que tem um grau maior. Então, vou colocar menos 12x². Vou calcular o 15x mais 8x, sempre tendo atenção ao sinal dos monómios. E vou ficar com mais 23x e depois, finalmente, o monómio com o grau menor e vou colocar menos 10. E reparem que tenho aqui o meu polinómio reduzido. Não consigo simplificar mais. Bom, então todos os exercícios que vocês têm que fazer esta semana são sempre muito idênticos aos últimos que eu fiz, aos dois últimos. É mesmo aplicar apenas e só esta propriedade distributiva, certo? Vocês podem, se vos der jeito, fazer as setinhas. Se vos der jeito, podem colocar com cores diferentes os monómios semelhantes, se acharem que é mais fácil. Podem fazer como quiserem. Quero aqui explicar-vos como é que eu quero que vocês façam o exercício 20 da página 45. Este exercício é um exercício de correspondência, mas eu não quero que vocês o façam apenas assim. Vocês podem depois apresentar a correspondência, mas também quero que me apresentem no caderno aqui a multiplicação de cada um dos produtos que lá aparece. Este que eu coloquei aqui é o primeiro que aparece no vosso livro e eu vou aqui exemplificar exatamente como quero que vocês o façam e como quero que vocês apresentem. Então, tal e qual como eu vos expliquei antes, começar por aplicar a propriedade distributiva e começar por calcular aqui os produtos. Então, x vezes x dá x ao quadrado e o x vezes 3 dá 3x. Depois, vou aplicar a propriedade distributiva, o 2 para o x e o 2 para o 3.
E vou fazer 2 vezes x, 2x, e 2 vezes 3, 6. Não tenho aqui qualquer problema com sinais, porque é tudo positivo. Tenham cuidado, porque há muitos exercícios no livro em que aparecem muitos sinais negativos e, portanto, tenho que ter cuidado redobrado. E agora o que é que eu tenho que fazer? Tenho que olhar para o meu polinómio e perceber se tenho aqui monómios semelhantes. E tenho. Portanto, este polinómio ainda não está na forma reduzida. Tenho aqui no meio o 3x mais 2x que consigo simplificar.